E se o criador do nosso universo não fosse um ser perfeito, todo-poderoso, e se ele fosse, na verdade, um artesão falho, talvez ignorante ou, quem sabe, até mal intencionado? Pois é, Essa é uma ideia antiga e muito poderosa que está personificada na figura do demiurgo. E é ele que a gente vai investigar hoje. exato. A nossa análise se baseia num estudo teológico que acompanha a jornada dessa figura, desde a filosofia grega até a transformação assim radical dela nos sistemas gnósticos. A missão aqui é entender como a mesma entidade pôde ser um arquiteto divino para Platão e séculos depois um deus menor, imperfeito, culpado por um mundo de sofrimento. E essa jornada, né, nos força a confrontar umas questões enormes. De onde vem o mal? O mundo material é bom ou é uma armadilha? É fascinante que a própria palavra demiurgo já dá uma pista. Vem do grego demiurgos, que significava algo como aquele que trabalha para o povo. Um artesão público. Isso. Pensa num carpinteiro, num ferreiro, alguém que presta um serviço. Foi Platão que pegou esse termo tão, sabe, pé no chão e o elevou a uma escala cósmica. Bom, vamos começar por aí então. A origem de tudo está no diálogo Timeu, de Platão. E lá, a imagem do demiurgo é surpreendentemente positiva. Ele é um construtor divino, um arquiteto benevolente. Uhum. A analogia que o estudo usa é ótima. Imagine um artesão que tem em mãos uma planta perfeita, um projeto ideal, e ele usa toda a sua habilidade para construir a melhor obra possível com o material que ele tem. Perfeito. E essa analogia já embute dois pontos cruciais da visão de Platão. O primeiro é que o demiurgo não cria do nada. E isso é uma diferença assim, gigantesca para a doutrina cristã do creatio ex nihilo. Ele não cria a matéria. Ele encontra a matéria num estado de caos, de desordem, e o trabalho dele é impor ordem a ela. Ah, então ele é menos um criador e mais um organizador cósmico. A matéria-prima, com todos os seus defeitos, já estava lá. Exatamente. Ele é um organizador, um modelador. E o segundo ponto é, qual modelo ele usa? Bom, ele olha para o que Platão chamava de mundo das ideias, ou formas, que é um reino de perfeição eterna, imutável. O nosso universo físico é uma cópia, a melhor cópia possível desse original perfeito. Ok, então ele tem a matéria caótica e as plantas perfeitas. Mas por que se dá a esse trabalho? É uma questão de ego, de querer criar, ou tem uma motivação mais filosófica por trás? É uma ótima pergunta. E é totalmente filosófica. Para Platão, a motivação é a mais pura bondade. A fonte deixa isso claro. O demiurgo é totalmente bom e livre de inveja. Ele não cria por necessidade ou vaidade, mas por um transbordamento da própria perfeição dele. Ah, A citação diz: por ser bom, ele deseja que todas as coisas sejam o mais parecidas com ele. O objetivo é espalhar ordem, beleza, racionalidade. então na visão platônica original, o nosso universo é uma coisa boa, não é uma falha. É a melhor coisa possível. Platão chega a descrever o cosmos como um Deus vivo, com alma e inteligência. É uma obra de arte. E se algo não sai perfeito, a culpa não é do arquiteto, mas do material teimoso com que ele tinha que trabalhar. A matéria já tinha as suas próprias limitações, né? Uma resistência à ordem. Essa visão de um arquiteto benevolente, quase otimista, ela não foi um consenso, né? É como se, séculos depois, um grupo de pensadores olhasse para a dor, para a doença, para a crueldade do mundo e dissesse: não, isso aqui não pode ser obra de um ser perfeitamente bom. Algo está fundamentalmente errado. Exato. E foi essa insatisfação que transformou completamente a figura do demiurgo. E essa insatisfação deu origem ao gnosticismo, um conjunto fascinante e muito diverso de movimentos religiosos que floresceram nos primeiros séculos da era cristã. Para eles, a prova do crime estava na própria criação. O sofrimento não era um acidente, era meio que uma característica de design. A conclusão deles era chocante. Este mundo não é uma obra-prima, é uma prisão. Um erro colossal.
Nossa, essa ideia do mundo como uma prisão é impressionante como ela ecoa em certas correntes de pensamento hoje, sabe? Desde teorias da conspiração até aquela sensação de Matrix, a desconfiança de que a realidade que a gente percebe não é a verdadeira. Totalmente. Os gnósticos estavam articulando isso há quase 2000 anos. E para explicar essa prisão, eles propuseram um dualismo, assim, radical. Lá no topo existe um Deus verdadeiro, supremo, totalmente espiritual, bom, incognoscível. E muito abaixo dele existe o demiurgo, um Deus menor, uma entidade inferior que, por ignorância ou maldade, criou este universo material imperfeito. Entendi. O nosso corpo, nessa visão, não é um templo. É um túmulo que aprisiona uma centelha de luz divina que caiu desse reino superior. E se o mundo é uma prisão, a salvação não pode vir do carcereiro. Como se escapa, não pela fé no Criador, mas pela gnose. É uma palavra grega para conhecimento. Mas não é um conhecimento intelectual, de livros. É um conhecimento secreto, revelado. Uma iluminação que desperta a alma para sua verdadeira origem e mostra o caminho de volta para casa, para fora da prisão cósmica. E essa visão sombria tem o protagonista claro. Uma entidade com o nome de Yaldabaoth. A descrição dele nos textos gnósticos, tipo o Apócrifo de João, é assustadora. Ele tem o rosto de um leão e o corpo de uma serpente. Uma imagem de poder bruto, de engano. E a origem dele já diz tudo. Ele não foi uma criação planejada do Deus Supremo. Na mitologia gnóstica, ele nasce de um erro, de uma crise no reino divino. Uma das emanações divinas, chamada Sofia Sabedoria, tentou criar algo sozinha, sem o par divino dela. E o resultado foi essa criatura imperfeita e arrogante, Yaldabaoth. Ele também recebe outros nomes, né? Que são basicamente insultos. Exato. Ele é chamado de Saklas, que em aramaico significa tolo, e Samael, que muitos interpretam como Deus cego. Os nomes não são acidentais. Eles definem o caráter dele. Tolo e cego. Feio. Essa cegueira o leva a uma arrogância tremenda. Em vários textos gnósticos, ele declara: "Eu sou Deus e não há outro Deus além de mim." E essa frase foi a chave para os gnósticos. Eles a viram como um eco direto de passagens do Antigo Testamento, como em Isaías. Para eles, a prova era clara. O demiurgo ignorante Yaldabaoth era o mesmo Deus do Antigo Testamento. O Yahweh dos judeus. Isso. Que eles interpretavam como uma figura ciumenta, vingativa, controladora. Muito diferente do Pai amoroso que eles viam revelado em Cristo. Então, todos os gnósticos viam o demiurgo como esse vilão com cara de leão? Ou existiam, sei lá, níveis de maldade na visão deles? Ótima pergunta. Não era um bloco monolítico, não. Havia um espectro. No extremo, a gente tem o sistema valentiniano, de Valentino, um dos mestres gnósticos mais sofisticados. Para ele, o demiurgo é mais uma figura trágica. Trágica, como? Ele não é mau por natureza, ele é só ignorante. Ele faz o melhor que pode, tentando imitar o mundo espiritual que ele mal consegue vislumbrar, e o resultado é uma cópia falha. Ele é tipo um gerente limitado, não um tirano. Mas havia a versão mais intense hardcore, digamos. Sim, e era mais comum em sistemas como o dos setianos ou dos ofitas. Nesses, a visão é muito mais negativa. Yaldabaoth não é apenas um ignorante, ele é um tirano opressor. Ele é o chefe dos arcontes, que são como governantes planetários, guardiões cósmicos que ativamente impedem que as almas escapem do mundo material depois da morte. Nossa! Nessa visão, a criação não foi um acidente. Foi um ato deliberado de aprisionamento. Yaldabaoth e seus arcontes são os carcereiros da humanidade. Uma ideia tão radical assim não deve ter ficado sem resposta, né? Como o estabelecimento filosófico e religioso da época reagiu a essa visão de mundo tão pessimista, de que somos prisioneiros de um Deus cego? As reações foram intensas, e em duas frentes principais. A primeira foi filosófica, liderada pelo neoplatonismo. O maior nome deles, Plotino, no século III, considerava o gnosticismo uma heresia filosófica. Ele achava essa visão
um insulto à beleza e à ordem matemática do cosmos. Entendi. Para Plotino, olhar para o céu estrelado e chamar aquilo de prisão era uma loucura. Ele basicamente disse: vocês estão insultando a minha bela obra de arte cósmica. E como ele resgatou a figura do demiurgo dessa imagem gnóstica? De uma forma genial. Ele o reintegrou à hierarquia divina. Plotino identificou o demiurgo com o nós, a mente ou intelecto divino. Na filosofia dele, tudo emana de um princípio supremo, o Um. A primeira emanação do Um é o nós, essa mente perfeita, e é o nós que, ao contemplar a perfeição do Um, gera o universo como sua imagem. Ah, então o Criador volta a ser bom, nobre. Exato. Ele volta a ser parte da própria divindade, e o universo volta a ser um reflexo glorioso da sua origem. E a outra frente de reação foi a teologia cristã, que estava se formando na mesma época. Imagino que líderes da igreja, como Irineu de Leão, vissem o gnosticismo como uma ameaça existencial. Uma ameaça direta e fundamental. A resposta cristã ortodoxa foi construída sobre pilares que são o oposto exato do que os gnósticos ensinavam. O primeiro pilar é a creatio ex nihilo, a criação a partir do nada. Certo. Então, o primeiro passo é eliminar a vaga de artesão. Se Deus criou tudo, inclusive a matéria, a partir do nada, com sua palavra, não tem espaço para um intermediário. Precisamente. Como diz o Evangelho de João, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso nos leva ao segundo pilar, que é a bondade da criação. Se o Deus único e bom criou tudo, então a criação é boa. Isso. O que é o oposto total da ideia gnóstica de que o corpo é uma prisão. Para a teologia cristã, o mundo material, a natureza, o corpo, tudo isso é fundamentalmente bom, né? Gênesis diz que Deus viu tudo e eis que era muito bom. Exatamente. A esperança cristã não é escapar do corpo, mas a ressurreição do corpo. O que nos leva à grande pergunta. Se a criação é boa e o Criador é bom, de onde vem o mal? E aí entra o terceiro pilar, a origem do mal na queda. Então a falha não está no hardware do universo, que seria perfeito, mas no software da humanidade, por assim dizer. Perfeita analogia. O mal não vem de um criador incompetente, mas da desobediência humana, a queda, que corrompeu uma criação que era perfeita na origem. Exato. E a solução, portanto, não é fugir da criação, mas a redenção dela. E por fim, o quarto pilar, a soberania e a unidade de Deus. A Bíblia apresenta um Deus único, onipotente. A ideia de um demiurgo ignorante ou cego é simplesmente incompatível. E aqui vem a grande ironia. Os teólogos cristãos pegaram a mesmíssima passagem que os gnósticos usavam para zombar do demiurgo. Isaías, eu sou o Senhor e não há outro. E a usaram para afirmar o oposto. Exatamente. Para os gnósticos, era a prova da arrogância de um Deus menor. Para a teologia cristã, era a declaração da verdade absoluta. Não há dois deuses, um bom e um falho. Há um único Criador e Senhor de tudo. Nossa, é impressionante. Parar para pensar, em questão de poucos séculos, a mesma figura, o demiurgo, vai de herói cósmico a vilão, ou no mínimo a um gerente incompetente. E as reações a isso ajudaram a moldar a filosofia e a teologia ocidentais. Tudo para tentar explicar a mesma coisa, porque o mundo é como é. Isso nos deixa com uma questão para refletir, que talvez seja o coração de todo esse debate. A saga do Demiurgo é uma tentativa de responder a uma das perguntas humanas mais profundas. Por que existe tanto sofrimento e caos num mundo que também exibe tanta beleza e ordem? A forma se desviou do seu propósito original, como argumenta a teologia tradicional. Essa tensão, articulada há milênios, continua ecoando hoje na nossa busca por sentido diante das imperfeições do mundo e da nossa própria existência.